Quem é que ele diz que tinha maior fé em Israel? Foi um centurião romano. Em verdade, eu vos digo que ninguém em todo Israel me manifestou a fé que esse centurião romano tem. Quem é a mulher que dá um susto em Jesus? É uma Ciro-Fenícia. Não, a Ciro-Fenícia. Quando ele sai dos termos de Israel e vai para a Fenícia, que ele dizia, ele foi tentando descansar, não queria que ninguém o soubesse, mas a mulher tinha uma filha horrivelmente endemoninhada, possessa, e ficou batendo na porta até que arrombou a porta e entrou. Aí Jesus usa adágios populares para dizer, ela diz, por favor, socorro. Aí Jesus diz, ó mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí o que é que a mulher responde? Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também podem comer as migalhas. Debaixo da mesa podem comer as migalhas das crianças. Eu sei que tem de sobra vindo de ti. Aí Jesus leva aquele susto divino e diz, ó mulher, grande a tua fé. As grandes histórias de fé do Evangelho estão fora de Israel. É um centurião, o ladrão que está ali do lado. As grandes surpresas do Evangelho não são religiosas. Verdade, verdade. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Tá perfeito, tá perfeito. Porque na realidade, quer dizer, eu quero deixar só uma coisa muito clara. O ponto onde eu tenho essa discussão, e é verdade, eu usei de uma forma um pouco provocativa, dizendo que ele era fariseu. Ok? Agora, eu realmente acredito que em grande parte Jesus sim vinha dessa categoria, e é justamente por isso que ele dialoga com os fariseus e nunca com os saduceus, que não acreditavam nos anjos, que não acreditavam na vida após a morte, na ressurreição e etc. Ele dialoga, Jesus... agora que os fariseus eram mais renidos, mas a discussão, porque a discussão é sobre a hipocrisia, mas não sobre a possibilidade do estudo. Sim. Eles vão atrás de Jesus, aonde Jesus estava tinha fariseu. Perfeito. Saduceus não saíam do templo. Muito bem. Agora, por quê? Porque ele era um deles. Agora, qual que é o ponto interessante da gente olhar? Eu acho que aqui a gente tem que convergir, que a gente converge na realidade, e eu acho que essa é a essência. Quando eu vejo esses discursos humanos de Jesus, eu estou vendo ali Miqueias, capítulo 6. Miqueias chega para o povo de Israel muito antes do nascimento de Jesus, e ele diz o seguinte: com o que é que eu vou me apresentar a Deus? Ó Ben Adam, filho do homem, um termo que é muito utilizado em Ezequiel, por exemplo, etc. Com o que é que eu vou me apresentar perante a Deus? Me apresentarei com cabeças de ovelhas e bodes, com rios de vinho e de azeite? Ele diz, não é isso que Deus espera de você. Ele espera de você que você ame fazer o bem, que você seja justo e caminhe com Deus discretamente no seu coração. Quer dizer, todo esse discurso, Isaías fala claramente qual é o verdadeiro jejum. Não é deixar de comer pão. 58. É você dar teto ao desabrigado, você dar roupa ao nu e comida ao faminto. E abaixar o dedo ao acusador. Então, essa tradição, que é maravilhosa... Tu te tornarás como um jardim regado. Exatamente. A tua luz na escuridão, e a sua luz na escuridão será mais clara do que a luz ao meio-dia. Tu serás restaurador de antigas gerações. Maravilhoso isso. Im tashiv mi Shabbat laglecha. E depois ele fala do Shabbat. Então só pra gente terminar nesse ponto... o Sheikh Shihad. Com certeza. O importante... o importante... As diferentes visões, né? Não, o que está por trás dessa discussão é que eu tenho uma visão de judeu de Jesus. Eu vejo naquele homem, o Jesus, quando eu vejo os evangelhos, eu vejo um judeu. Eu vejo aquele homem trazendo essas tradições, ele está trazendo aquele discurso profético dizendo, como por exemplo Jeremias fala, Deus, eu não pedi de vocês nada a respeito de oferendas e de sacrifícios quando vos tirei do Egito. Como não? Então rasga o livro de Levítico. Né? Tantas no profeta vezes Malaquias, tudo isso. Quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo,
que parassem de trazer esses sacrifícios abomináveis. Ou aqueles que cozinham os pobres como se fossem ovelhas e comem suas carnes. Então, o que eu acho, pastor, que eu acho que é importante é o seguinte, o que eu tô buscando nessa conversa não é brigar e não é nada, claro mas é mostrar que há uma convergência muito maior de Jesus em relação ao judaísmo do que se imagina. Porque, infelizmente, extremos de ambos os lados costumam se utilizar dos estereótipos e fazer com que pareça que há fariseu. Que há uma tensão irresolvível ali. E quando eu leio os evangelhos, conhecedor que eu sou da tradição judaica, da Mishnah, do Talmud, dos profetas principalmente, eu falo... Eu vejo a mensagem judaica sendo trazida ali. Você veja. Isso é importante. Isso é muito importante. Não, ele veio para cumprir. Cumprir, exatamente. Veio para cumprir. Agora, quando ele diz eu vim para cumprir, ele não diz que ele veio para que aquilo tivesse continuidade. Ele diz... ruptura, é por isso que ele termina tudo dizendo está pago, está consumado, está cumprido. Eu sou no o grego tetelestai, está feito. Sacrifício único, último, e absoluto, irrepetível. Está tudo realizado aqui. Agora, qual era o fariseu que desenvolveria as relações tão amenas, meigas, amáveis, amigas com samaritanos, por exemplo? A gente sabe que quando Jesus tinha mais ou menos 19 anos de idade, um samaritano louco invadiu o templo em Jerusalém e jogou ossos humanos no santo lugar. Então, todo judeu nos dias de Jesus, e aí não eram fariseus, era uma instrução dada à maioria dos judeus, levantavam as mãos ao pôr do sol na direção da Samaria e os amaldiçoavam em nome... Essa questão de que todos faziam não tô complicada dizendo, e no sentido... E por isso que eu ia falando dos evangélicos. Sim. Eu sou evangélico. Uhum. Agora, eu pareço com algum evangélico desses 90% de evangélicos que você conhece? É claro que não. Uhum. Assim como, eventualmente, você não parece com uma quantidade enorme de outros rabinos. Sim. Então, é claro que em qualquer situação, numa família, tem filhos de todos os tipos, ou como Paulo, usando uma imagem de Paulo, em toda casa tem utensílios de todas as qualidades. Agora, na generalização, quando você lê o texto dos evangelhos, o evangelho não faz questão de separar e dizer, é óbvio que havia diferenças, pessoas muito boas. É claro que havia. Isso causa popularmente falando, causa o preconceito e a discriminação e se sufoca aqueles que representam a alternativa. Pois é, mas não era o caso de Jesus. E por isso, não, eu não estou falando que era o caso dele. Eu estou falando que é isso que eu quero chamar a atenção quando eu falo cuidado com a generalização. Um fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, chamado Saulo de Tarso, à porta de Damasco, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um fariseu que ele escolheu para se tornar um indivíduo que estava acima do ponto de vista da comunicabilidade, da extensão, da influência, superior a todos os outros apóstolos que ele tinha chamado para andar com ele durante aquele período de 3 anos e 6 meses, mais ou menos. Então, na própria escolha de Paulo, a gente vê que não tem nenhum tipo de antissemitismo, não tem nenhum tipo de qualquer que seja a natureza discriminatória. Isso foi desenvolvido posteriormente pela religião. E em mim não há um pingo disso. Mas eu não vejo assim você. Nem um pingo Absolutamente disso. não. Não. Mas eu acho que é importante... Eu sou um vira-lata do mundo. Eu acho que é muito importante rever em outro momento. A gente vai tomar um café, a gente vai bater papo, o Sheik está convidado. Em um outro momento, essas discussões, porque eu acho que tem muitas leituras que elas partem, sim, de generalizações que, ainda que os autores não tivessem tido essa intenção, a leitura do povo depois fica, vocês, judeu, olha o que vocês fizeram. Você quer ver como não tem? Isso é importante. Mateus começa com uma genealogia do povo judaico. Mas
se a gente não Com erros terminar ou sem aqui, o erros. Sheik não vai conseguir falar e a gente não vai seguir Só adiante. Marcos não, Lucas ainda chega a tentar levar aquela genealogia até Adão, como se fosse possível. Mas está lá, ou seja, eles não prescindem daquela ligação que viaja a história inteira e que assume a sequência semítica daquela linha no tempo, da consciência, da revelação, da progressão, porque não dava para fazer. E não dava para fazer isso com todas as nações da Terra. Tinha que fazer com alguma. E a nação que fez isso, e o povo que disse, nós queremos servir ao Senhor, queremos ser uma propriedade exclusiva de Deus, foi o povo, o hebreu, que virou o povo israelita e que depois se transformou no povo judeu, com a progressão da história, com as divisões, os exílios, as separações e tudo mais. Né? Na hora que a gente... eu acho que é melhor realmente a gente partir para outro ponto. Eu acho que essa discussão, pastor, eu acho ela importantíssima, saudável, mas o Sheik está aqui. Eu acho que a gente precisa abrir. Eu me disponho um dia a fazer uma discussão não só sobre isso, mas sobre os versículos originais, aquelas traduções, etc., onde realmente, se a gente quiser trazer essa discussão de uma forma dialógica, que eu tenho certeza que é o nosso intuito, né, para o grande público, para compreender o que são as diversas visões, o porquê que existem discussões, e principalmente onde que há convergência. Para mim, esse é o principal ponto. Mas eu acho que é importante a gente... É um só Deus. E a convergência, como Jesus disse, toda a lei e os profetas convergem numa única coisa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com toda a tua força. A gente diz isso todos os dias, 2 vezes por dia. Que é exatamente o que Jesus responde para o aluno. Então, por isso eu digo, há tanta mais convergência. Por falar em convergência, eu queria saber isso do Sheik. Se a gente volta na história, onde que começa essa convergência, né? Seria em Abraão, onde que se converge o judaísmo e o Mohamed, quando tem a revelação, qual seria a raiz das religiões, onde elas se separam, né? Onde era uma coisa só e de repente elas se separam, onde tem uma divisão? Foi alguma vez uma coisa só ou não? A religião de Deus é uma só. Sim, mas... Ela tem atualizações que nós chamamos de judaísmo, cristianismo e islamismo. A religião de Deus é uma só. Tá. São as normas, regras, leis que Deus determinou que cada criatura, cada ser humano deveria seguir para chegar à felicidade. E aqui, divirjo com todo respeito, né, já que vocês estão divergindo já meia hora aqui, eu posso divergir também 5 minutos. Claro! Nós, à vontade. Na realidade... Vai ter muito tempo depois para a gente falar onde converge. Então vamos aproveitar agora para falar das divergências. Nós acreditamos que Deus é próximo da pessoa, das criaturas, mas nós não nós não conseguimos conceber a imagem de Deus, porém ele está próximo de nós, tanto que no Alcorão Deus diz: se falando com o profeta Muhammad, porque o Alcorão foi revelado a ele, assim como o Evangelho foi revelado a Jesus, que a paz de Deus esteja com eles todos, assim como a Torá foi revelada a Moisés, Deus, ele está falando com o profeta Muhammad e dizendo: ó Muhammad, se os meus servos perguntarem sobre mim, diga que eu estou próximo, ouço a súplica de quem suplica. Então Deus está próximo de nós. Só que o fato de eu não imaginar como Deus eu não preciso, isso não me impede de acreditar em Deus. Eu acredito vendo as consequências da existência de Deus, que são as criaturas dele. É isso. E também divirjo quanto à questão de Moisés e dos profetas Abraão, os demais. Sim, eles são obedientes a Deus, eles foram enviados profetas e não pecadores, então eles não desobedeciam a Deus, mas eles cumpriam, inclusive Jesus, todos eles não desobedeciam
a Deus, porque se eles foram escolhidos por Deus e desobedeciam a Deus, significa que Deus errou na escolha. E isso, Deus está isento dessa falha. Então, nós acreditamos que Deus é perfeito. Quando escolheu e treinou esses profetas, ele treinou e ele enviou pessoas que são infalíveis dentro da religião. Dentro da religião, eles são infalíveis. Eles não erram dentro da religião, dentro dos preceitos. Então, e eles sabem a condição deles, assim como nós sabemos a nossa condição perante Deus. Deus ordena a nós cumprirmos. O que é a felicidade? É seguir o caminho que Deus determinou para nós para chegarmos à felicidade. Deus é o centro. Para nós, Deus é o centro. E o ser humano, ele, para chegar a Deus, ele alcança a felicidade. Quando ele chega a Deus, quando ele chega ao centro, quando ele chega ao objetivo, que é a adoração a Deus. Então ele consegue alcançar a sua paz, a sua harmonia, a sua felicidade, quando ele alcança a Deus. Qual que é o caminho? É a obediência. O que é a adoração? É a obediência, é a disciplina. Então a oração não é a adoração a Deus. O jejum não é a adoração a Deus. A adoração a Deus é cumprir as ordens de Deus. Isso que significa adorar a Deus. Deus ordenou, eu cumpro. Deus proibiu, eu me isento, eu me afasto. E assim eu estaria adorando a Deus. Então, Moisés, quando voltou do Monte Sinai, nós temos isso, né? Todos os profetas, assim como o pastor disse já no começo, todos os profetas que são citados no Velho e Novo Testamento, eles são reconhecidos por nós, muçulmanos também. E todos eles vieram para nos guiar. E nenhum deles se rebelou contra Deus, e Deus não precisa dos profetas. Tanto que quando ele castigou Sodoma e Gomorra, ele puniu e pronto. E ordenou para que Lote saísse, que era sobrinho de Abraão, saísse da cidade, porque ele iria punir aquelas duas cidades, aqueles dois povos, e quem olhasse para trás pereceria junto com os povos. A esposa de Lote olha para trás e ela perece junto. E Lote sai da cidade junto com alguns que o seguiram. Então, ninguém impede, e Deus não precisa do aval de ninguém para cumprir as suas ordens, cumprir a sua vontade. Porém, Deus é amor, Deus é paz, Deus... Então, tem todos esses sentimentos, tem todas essas qualidades que nós precisamos para vivenciar a felicidade de fato. E a harmonia que nós temos. Então, o respeito é um deles. Porque se não fosse o respeito, não estaríamos aqui divergindo e, ao mesmo tempo, nos respeitando. Né? Em muitas coisas. E convivendo em harmonia. E não há problema. E foi esse respeito que, durante 14 séculos, os muçulmanos, os judeus, os cristãos conviveram durante 14 séculos na Palestina, com seus templos sagrados todos preservados. E assim como o Rabino citou, na Andaluzia, durante 8 séculos, os judeus, inclusive, muitos judeus, eles andavam com certificado de muçulmano. Por quê? Porque na época da Inquisição, eles eram poupados. Muitas autoridades ordenavam que os homens judeus perigosas, que eles baixassem as roupas íntimas para ver se eram circuncisados ou não. Nossa. Mas tem os judeus e os muçulmanos que têm essa prática. E eles eram mais perseguidos do que os muçulmanos. Então, os muçulmanos davam para os judeus atestado de muçulmano para que eles pudessem apresentar, de alforria, né? Para mostrar certificasse que eles eram muçulmanos, para que eles não fossem punidos, não fossem pegos como judeus. Essa tolerância, que nem o Rabino falou, né? Não gosto da palavra tolerância. Esse respeito mútuo
O mínimo é tolerância, né? Mas o respeito muitas mútuo. vezes, sim. Porque a religião, se ela tem que ensinar algo, é ensinar o caminho para Deus. E o caminho para Deus é a harmonia, é o diálogo. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Divulgue o caminho para Deus através da sabedoria. Wal maw'id al hasana. E a melhor forma. Então é assim que a gente tem que divulgar a palavra de Deus. Com sabedoria. O que é sabedoria? Falar o que o outro entende. Falar daquilo, da forma que a língua, a forma que ele entende. E wal maw'id al hasana. E essa forma que é a cordialidade, né? O respeito. Eu estou aqui, eu estou mostrando o que é a minha religião. O outro não é obrigado, porque Deus no Alcorão Sagrado diz: La ikraha fid-din, não há imposição quanto à religião. A religião é uma questão de convicção. Convicção tem a ver com conhecimento. Eu cheguei à convicção, concordo ou não concordo, cada um é livre, cada um tem o seu livre arbítrio para seguir ou não, escolher ou não. E o que nós fazemos aqui? Cada um apresenta essa discussão que vocês tiveram aqui, esse debate, né? Cada um colocando. Nós não temos essa aí dentro do Alcorão, nós não temos se ele era fariseu. Ele era um enviado de Deus. Jesus, que a paz de Deus seja com ele, era um enviado de Deus, um profeta de Deus. É o Messias para nós, ele era o Messias, não é o Salvador, não é o Filho de Deus, mas não é um impostor, mas não é somente... E não morreu na cruz, mas é um profeta, é um profeta como os demais profetas, dos mais elevados profetas, nasceu de forma milagrosa e subiu ao céu, não morreu, está vivo com 33 anos. O que importa para nós não é se ele era assim ou assim. Estou falando com todo respeito, lógico, pelo amor de Deus. Nem se preocupe. É que às vezes quem está nos assistindo é capaz de não entender. Tem gente que acha que o fato de divergir é ofender. Não. E se eu discordo de você, eu tenho que ser inimigo. E na realidade, não, eu diverjo de você, você diverge de mim. Acho que a gente se respeita. É uma demonstração muito maior de respeito quando você pode divergir de alguém e continuar conversando e continuar gostando da pessoa e amigo, do que você só conviver com aquele que concorda com você 100%. Com os iguais, né? Eu apresento a minha religião. Se vocês se relacionam apenas com os que pensam como vocês e são iguais a vocês, que benefício há nisso? Amarás ao próximo como a ti mesmo e odiarás o distante. Diz, até os gentios fazem assim. E aí ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, mostrando que o conceito de amor no Evangelho não tem nada a ver com sentimento, nem com romance, nem com coisa alguma. Tem a ver com uma escolha de quem eu quero ser na vida para o meu próximo e para mim mesmo. Então não importa se eu tenho anuências, convergências, aderências. É uma escolha minha, é quem eu sou, independente de quem o outro seja. Por isso que para nós é convicção. A pessoa ela não é muçulmana por fé. Eu gostei, é lindo. Não pode ser. Tem que ser por conhecimento. Não tem experiência, não tem uma experiência sobrenatural que possa... Não. Como tem no... Não. Para ser muçulmano tem que ser por convicção. Por que convicção? Convicção vem de conhecimento. Então eu conheço por quê? Porque tem regras a serem seguidas. E essas regras nem sempre você tem fé suficiente para praticá-las, por exemplo. Ou não está naquele convicto. Ânimo, naquele dia. Hoje eu estou com preguiça de rezar. Não. Se você está convicto, não faça sol, faça chuva, você vai ter que rezar, porque é uma obrigação, porque você tem essa convicção. Essa convicção. Então, a convicção quando fala de fé, para nós, a fé é convicção. Não é um sentimento só. No Evangelho também a fé é convicção, é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Por isso que ela é embasada em conhecimento. Eu tenho que conhecer, que me leva a concordar, e aí tem que haver coerência.